Você já se perguntou onde estão os limites absolutos da sobrevivência humana ou quanto o espírito de exploração pode suportar quando confrontado com os ambientes mais formidáveis do nosso planeta? Além das fronteiras familiares de nossas vidas diárias, a Terra esconde mistérios que são tão belos quanto intrigantes, revelando um mundo complexo e diverso que muitas vezes desafia nossa compreensão da realidade. De desertos escaldantes que ardem com fogos eternos às profundezas silenciosas do vasto oceano, e de cidades antigas suspensas acima das nuvens a icebergs imaculados que permaneceram por milênios, nosso planeta é uma obra-prima de maravilha natural e audácia humana. Hoje, embarcamos em uma jornada que atravessa todas as fronteiras geográficas para explorar os lugares mais extraordinários da Terra, onde a linha entre a lógica e a fantasia se torna tênue. Estes são os locais que muitos duvidariam que existissem, mas que permanecem como um testemunho da surpreendente diversidade do mundo em que habitamos. Antes de mergulharmos nessas incríveis histórias de resiliência e beleza, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para nunca perder uma aventura no desconhecido. Seu apoio nos permite continuar descobrindo os maiores segredos do nosso mundo. Prepare-se, porque esta expedição incrível ao coração do extraordinário começa oficialmente. Ilhas Galápagos, Equador. As Ilhas Galápagos são frequentemente descritas como um enorme museu vivo da evolução, com paisagens vulcânicas e espécies animais únicas que parecem ter vindo de outra era da história da Terra. Localizadas a quase 600 milhas da costa do Equador, estas ilhas foram batizadas em homenagem às tartarugas gigantes de Galápagos, que podem pesar quase 900 libras e são famosas por sua capacidade de sobreviver sem comida ou água por um ano inteiro. Estas criaturas antigas podem viver por mais de um século, servindo como testemunhas lentas da passagem do tempo nas ilhas. Devido ao seu isolamento extremo, mais de 80% das aves terrestres e cerca de 20% das espécies marinhas encontradas aqui não existem em nenhum outro lugar da Terra. As águas cristalinas que cercam as margens vulcânicas estão repletas de tartarugas marinhas, raias e peixes tropicais coloridos, tornando este um dos destinos de mergulho mais famosos do mundo. Foi a vida selvagem incomum e as pequenas variações entre as espécies em diferentes ilhas que inspiraram Charles Darwin a desenvolver a teoria da seleção natural, uma descoberta que mudou a história da ciência moderna para sempre.
Em Galápagos, os animais não têm medo natural dos humanos, permitindo que os visitantes caminhem entre patolas de pés azuis, iguanas marinhas e leões marinhos brincalhões como se fizessem parte da mesma comunidade. Este ecossistema delicado é um lembrete da fragilidade da natureza e da importância da conservação, enquanto as ilhas continuam a fornecer uma janela para os processos biológicos que moldaram toda a vida em nosso planeta. Costa de Camocuna, Havaí. A Costa de Camocuna, no Havaí, é um lugar de criação violenta, onde o fogo bruto do vulcão Kilauea colide diretamente com as águas frias do Oceano Pacífico em uma exibição espetacular do poder da natureza. A lava vermelha brilhante flui sobre penhascos vulcânicos íngremes e despeja-se diretamente no mar, fazendo com que a superfície do oceano ferva e sibile com o impacto. Quando a rocha derretida encontra a água do mar, nuvens massivas de vapor ácido sobem instantaneamente, acompanhadas por explosões altas e sons que lembram a própria Terra rugindo em uma luta pelo domínio. Este processo é tanto destrutivo quanto criativo, pois a lava resfriada abaixo das ondas continua formando novas terras, expandindo lentamente a costa do Havaí e mudando o mapa da ilha ao longo do tempo. O calor ao redor da zona de impacto é tão intenso que o ar circundante vibra e a água muda de cor para um marrom turvo à medida que minerais e sedimentos são agitados das profundezas. Esta área é extremamente perigosa devido ao risco de colapsos de penhascos e à natureza tóxica das nuvens de vapor. Mas atrai milhares de espectadores que desejam testemunhar o nascimento de uma nova terra. Observar os rios de pedra em brasa desaparecerem no abismo azul é uma experiência humilhante que revela quão dinâmico nosso planeta realmente é. É uma cena que se repete há milhões de anos, construindo a cadeia de ilhas que vemos hoje e lembrando-nos de que a Terra é um sistema vivo e pulsante que se renova constantemente através do fogo e da água. A costa de Camocuna permanece como um assento na primeira fila para as forças fundamentais da geologia, onde o calor do manto e o frio do oceano trabalham juntos para forjar o futuro da paisagem. Hallstatt, Áustria. Se você já sonhou com um mundo de contos de fadas, então deve visitar Hallstatt, frequentemente citada como a vila à beira-lago mais bonita da Terra. A beleza de Hallstatt começa com sua posição dramática ao longo das margens do lago Hallstatt, espremida em uma estreita faixa de terra entre a água profunda e imóvel e as montanhas alpinas íngremes e cobertas de pinheiros. O lago age como um espelho gigante,
refletindo as casas históricas coloridas da vila e a imponente torre da igreja, criando uma cena tão perfeita que atrai viajantes de todos os cantos do globo. A vista dos picos nevados das montanhas cercando as casas de madeira à beira do lago é tão icônica que é amplamente considerada uma inspiração para o reino de Arendelle no filme Frozen. O apelo de Hallstatt é tão forte que uma réplica quase completa de toda a vila foi construída na província de Guangdong, na China, para permitir que as pessoas experimentem seu charme sem viajar para a Europa. Além de sua beleza visual, Hallstatt tem uma rica história ligada à mineração de sal que remonta a mais de 7.000 anos, tornando-a um dos locais de produção de sal mais antigos do mundo. As antigas minas de sal escondidas nas profundezas das montanhas forneceram a riqueza que construiu as varandas de madeira ornamentadas e as ruas de paralelepípedos que vemos hoje. Devido ao seu espaço limitado, a vila permaneceu pequena e preservada, sem espaço para a expansão moderna, o que apenas aumenta sua atmosfera atemporal e encantada. Caminhando por seus becos estreitos, você sente como se tivesse voltado a um livro de histórias medieval, onde cada estação traz uma nova camada de beleza, desde o verde fresco da primavera até o silencioso manto branco de um inverno na montanha. Mosteiro de Zhu, Tibete empoleirado a quase 16.400 pés acima do nível do mar nos penhascos íngremes do oeste do Tibete, o Mosteiro de Zhu é um local sagrado que permanece quase completamente isolado do mundo exterior. Com uma história que abrange muitos séculos, serve como um centro importante para a antiga religião Bon, que precede o budismo na região. Os templos e cavernas de meditação do mosteiro agarram-se firmemente aos picos afiados das montanhas, parecendo estar suspensos entre as nuvens em um estado constante de oração. Chegar a Zhu está longe de ser uma jornada normal, já que a altitude severa, o ar rarefeito e as trilhas perigosas da montanha permitem que apenas os viajantes e peregrinos mais determinados cheguem. Os caminhos que levam ao mosteiro são estreitos e frequentemente cobertos por ventos gelados e névoa espessa, criando uma sensação de estar perdido em um reino espiritual atemporal. Dentro das cavernas de meditação, praticantes buscaram a iluminação por séculos, cercados pelo silêncio do Himalaia e pelo poder bruto do ambiente montanhoso. A arquitetura é uma maravilha de adaptação.
com paredes de pedra construídas para suportar o frio extremo e a radiação ultravioleta do Alto Planalto. O mosteiro de Zhu é um símbolo da resistência da fé diante do isolamento absoluto. Um lugar onde o espírito humano se eleva em direção ao divino, enquanto permanece ancorado nas rochas antigas do Tibete. Oferece um vislumbre raro de uma tradição religiosa que sobreviveu por milênios vivendo em harmonia com um dos terrenos mais desafiadores da Terra, tornando-o um farol de significado cultural e espiritual que parece intocado pela passagem do tempo. Ilha de Socotra, Iêmen, frequentemente descrita como o lugar de aparência mais alienígena da Terra, a Ilha de Socotra é um santuário pré-histórico onde a vida evoluiu em completo isolamento por dezenas de milhões de anos, resultando em uma paisagem que parece um sonho de outro planeta. Localizada no Oceano Índico, esta ilha remota abriga centenas de espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do globo, tornando-a um tesouro biológico muitas vezes chamado de Galápagos do Oceano Índico. O símbolo mais icônico desta singularidade é a árvore sangue de dragão, que apresenta uma copa larga e plana, assemelhando-se a um disco gigante ou a um guarda-chuva invertido empoleirado sobre um tronco grosso e nodoso. Quando a casca é cortada, a árvore libera uma seiva vermelha escura que as civilizações antigas acreditavam ser o sangue de dragões, usada para tudo, desde medicamentos até corantes vívidos. Os planaltos de calcário da ilha são pontilhados por essas árvores estranhas, junto com as bulbosas árvores de garrafa que parecem criaturas pré-históricas congeladas no tempo. O isolamento da ilha preservou não apenas sua flora e fauna, mas também sua cultura, já que a população local ainda fala Socotri, uma língua antiga que não possui um sistema de escrita amplamente utilizado. Apesar de fazer parte do Iêmen, a ilha permaneceu em grande parte intocada pelo desenvolvimento moderno, quase sem grandes resorts ou luzes de neon para distrair de sua beleza natural bruta. Os visitantes devem se adaptar ao ritmo da ilha, muitas vezes acampando sob as estrelas e banhando-se em riachos de água doce que fluem através de profundas gargantas de granito. É um lugar onde você pode caminhar por dunas de areia branca imaculadas que criam um contraste visual extremo contra as águas azuis profundas do oceano.
Socotra é um lembrete de quão complexo e surpreendente nosso planeta pode ser quando a natureza é permitida seguir um caminho separado de evolução, longe da influência do mundo exterior. Cratera de gás de Darvaza, Turcomenistão. Você está olhando atualmente para um erro humano massivo que queima incansavelmente há mais de meio século, criando uma visão tão aterrorizante, mas magnética, que é conhecida globalmente como a Porta do Inferno. Localizada no coração do desolado deserto de Karakum, este gigantesco poço flamejante não foi criado por uma erupção vulcânica ou uma força sobrenatural, mas por uma plataforma de perfuração soviética que desabou em uma caverna subterrânea em 1971. Temendo a propagação de gás metano tóxico para aldeias próximas, os cientistas decidiram colocar fogo na cratera, acreditando que as chamas consumiriam o combustível e se apagariam em poucas semanas. No entanto, a Terra tinha um plano diferente, e a cratera continuou a arder com fogo laranja por mais de 50 anos, rasgando a escuridão da noite do deserto e manchando o céu com um brilho vermelho sangue que pode ser visto a quilômetros de distância. O calor que emana do fundo é tão intenso que os visitantes só podem ficar na borda por alguns momentos antes que as rajadas escaldantes os forcem a recuar. A cratera tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol profissional e sua profundidade é um lembrete constante da energia volátil escondida nas profundezas da crosta do nosso planeta. Ao longo das décadas, vários planos foram propostos para extinguir as chamas, incluindo derramar concreto ou perfurar poços direcionais, mas o fogo permanece invicto. Caminhando ao redor da borda no silêncio misterioso do deserto, você pode ouvir o rugido das chamas, assemelhando-se ao zumbido baixo de um motor a jato, criando uma atmosfera surreal que parece mais uma cena de um filme de ficção científica do que um local na Terra. É um lugar que contempla os extremos da natureza e as consequências não intencionais da intervenção humana, destacando-se como um dos marcos mais assustadores e impressionantes da Ásia Central. Monte Hua, China. Se você pensa que uma simples trilha de caminhada não pode testar o cerne da sua coragem, então você nunca experimentou os penhascos verticais e as alturas de tirar o fôlego do Monte Hua, o pico mais perigoso entre as 5 montanhas sagradas da China. De longe, a montanha forma 5 picos íngremes que se espalham como um gigantesco lótus de pedra subindo através das nuvens, mas de perto, é um labirinto de degraus de pedra estreitos e tábuas de madeira fixadas diretamente em faces rochosas verticais. O Monte Hua é famoso mundialmente pela caminhada nas tábuas no céu, onde os viajantes devem navegar por um caminho feito de finas tábuas de madeira. Pairando a milhares de pés acima de um abismo profundo,
com apenas uma pesada corrente de ferro para se segurar. Um passo em falso ou uma perda momentânea de foco pode levar a uma tragédia, tornando a cautela um instinto de sobrevivência diário para aqueles que ousam subir. Apesar de sua reputação de perigo, a montanha tem sido um local de peregrinação espiritual por séculos, servindo como um lugar sagrado onde os monges treinavam o corpo e a mente enquanto buscavam os segredos da imortalidade. O terreno extremo cria um isolamento único, onde os sons do mundo moderno são substituídos pelo assobio do vento e pela visão de uma névoa espessa engolindo o cânion abaixo. Quando a névoa se dissipa, a vista é de tirar o fôlego, oferecendo uma perspectiva do mundo que poucos conseguem ver. Para chegar ao cume, deve-se suportar o ar rarefeito e o esforço físico extenuante, tornando a chegada ao pico uma vitória da vontade humana sobre o poder bruto da montanha. É um lugar onde cada passo é uma aposta com a gravidade, mas a recompensa é uma sensação de paz profunda e uma conexão com as tradições antigas que honram esses penhascos há milhares de anos. Kawah Ijen, Indonésia. Nas profundezas do complexo vulcânico do leste de Java, encontra-se Kawah Ijen, um lugar que detém orgulhosamente o recorde de maior lago altamente ácido da Terra, e é um dos poucos lugares onde se pode testemunhar o fenômeno hipnotizante do fogo azul. Em vez da lava vermelha típica que associamos aos vulcões, o Kawah Ijen libera gases de enxofre de alta pressão a temperaturas que atingem mais de 1000 graus Fahrenheit, que se inflamam em contato com o ar para criar chamas azul esmeralda que dançam pela paisagem rochosa. Este fogo espectral é mais visível à noite, atraindo buscadores de aventura para dentro da cratera sob um véu de escuridão e fumaça branca espessa e tóxica. Abaixo da superfície turquesa do lago, encontra-se um corpo de água tão ácido que pode corroer metal em questão de horas, tornando-o um ambiente perigoso que exige que os visitantes usem máscaras de gás o tempo todo. O enxofre flui das fendas da terra como um líquido vermelho escuro, que então esfria e endurece em depósitos de rocha amarelo-limão brilhantes que os mineradores carregam para fora da cratera à mão. O trabalho físico envolvido na colheita deste enxofre está entre os mais extenuantes do mundo, pois os trabalhadores equilibram cestos pesados nos ombros enquanto navegam por trilhas íngremes e rochosas no ar rarefeito da montanha. O contraste entre a toxicidade mortal do ambiente e a beleza etérea das chamas azuis cria uma experiência surreal que desafia os sentidos. Todas as noites, milhares de pessoas descem a este abismo vulcânico, arriscando sua segurança para vislumbrar um lado da natureza que é belo e brutal. É uma paisagem que parece alienígena, um lugar onde a terra respira fogo e a água esconde um abismo adormecido, lembrando-nos das poderosas forças químicas que continuam a moldar nosso mundo abaixo da superfície. Depressão de Danakil, Etiópia. A depressão de Danakil detém o recorde de bacia mais quente da Terra, mas apresenta uma paisagem tão surreal que choca os sentidos com sua beleza vibrante de cores neon. Esta depressão geológica é um dos lugares mais baixos e quentes do planeta, onde as temperaturas frequentemente sobem acima de 113 graus Fahrenheit, e o ar é espesso com o cheiro de enxofre e sal. O
chão aqui parece uma ferida ardente, cheia de poças de ácido borbulhante, em tons de verde elétrico e amarelo brilhante, que parecem brilhar contra a rocha vulcânica escura. Ao redor dessas estranhas formações químicas estão enormes campos de sal branco que se estendem até o horizonte, tão planos e reflexivos que agem como espelhos gigantes sob o implacável sol africano. No meio desta terra escaldante e cheia de produtos químicos, caravanas de camelos ainda cruzam o deserto em uma tradição que dura séculos, transportando blocos de sal que outrora foram usados como forma de moeda. Este não é um lugar para relaxar, mas um destino para aqueles que querem ver o mundo em sua forma mais intocada e intensa, onde os extremos de calor e química criam um vácuo biológico. A atividade tectônica aqui é tão intensa que a crosta terrestre está se afastando, criando um portal para o manto derretido abaixo e mudando constantemente a paisagem com novas fissuras e fontes termais. Para sobreviver a uma jornada aqui, deve-se estar preparado para o desgaste físico do ambiente. Onde cada respiração é um desafio e a água é tão preciosa quanto o ouro. É um testemunho da resiliência humana que as pessoas ainda vivam e trabalhem nesta bacia alienígena, provando que o espírito de sobrevivência pode florescer mesmo nos cantos mais inóspitos do globo. O Olho da Terra, Croácia. Conhecido como uma das obras-primas naturais mais incomuns e cativantes da Croácia, o Olho da Terra é um profundo sumidouro de calcário que esconde um mundo misterioso sob sua superfície cristalina e turquesa. Diferente de um lago comum, este deslumbrante corpo d'água é a nascente do rio Cetina, e é uma estrutura kárstica formada ao longo de milhões de anos pelo processo lento de dissolução do calcário sob a influência da água. Seu nome vem da deslumbrante vista aérea, onde a água turquesa rasa e brilhante nas bordas muda abruptamente para um centro azul escuro e profundo, criando a ilusão perfeita de um olho gigante aberto encarando o céu. Embora a superfície pareça calma e lisa como um espelho, a profundidade não resolvida do sumidouro torna-o um grande desafio para mergulhadores de cavernas profissionais de todo o mundo que o exploraram a profundidades superiores a 500 pés. Revelando um complexo sistema de cavernas subaquáticas. A água permanece incrivelmente fria durante todo o ano, alimentada por fontes subterrâneas que mantêm a superfície viva mesmo no auge do verão. Cercado pela beleza robusta do interior da Dalmácia, o Olho da Terra é um lembrete das maravilhas geológicas ocultas que jazem sob nossos pés, onde uma única abertura no solo pode levar a um labirinto aquático antigo e inexplorado. Os visitantes ficam frequentemente impressionados com a quietude absoluta da área, onde o único som é o fluxo suave do rio começando sua longa jornada até o mar. É um lugar que convida à contemplação do desconhecido, servindo como um símbolo da profundidade do planeta e dos mistérios duradouros que continuam a intrigar cientistas e exploradores. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu impressiona a humanidade ao suspender uma cidade de pedra gigante acima das nuvens, sem usar sequer uma única gota de argamassa para manter suas estruturas unidas. Construída diretamente sobre falhas sísmicas nas altas montanhas dos Andes, o local permanece incrivelmente estável,
porque suas pedras foram cortadas e polidas tão firmemente que, durante tremores sísmicos, elas podem se mover levemente e se assentar de volta perto de suas posições originais. Esta engenhosa engenharia inca é a razão pela qual a cidade sobreviveu por mais de 5 séculos em uma região propensa a chuvas intensas e tremores de terra. A parte visível que os visitantes veem hoje representa apenas cerca de 40% da construção total, enquanto o resto é um sistema oculto de fundações profundas e complexos canais de drenagem construídos no subsolo para evitar que a cidade deslize da montanha. Até hoje, o verdadeiro propósito de Machu Picchu permanece um dos maiores mistérios da história, com teorias que variam de um refúgio real para o imperador Inca a um centro religioso sagrado ou uma fortaleza militar secreta. A cidade está perfeitamente integrada à paisagem, com terraços que seguem as curvas naturais da montanha para cultivar colheitas e prevenir a erosão. Estando na praça central, cercado por picos irregulares e névoa à deriva, é fácil sentir o peso espiritual deste santuário isolado. A precisão do trabalho em pedra, onde nem mesmo uma lâmina de faca cabe entre os blocos, continua a intrigar arquitetos e arqueólogos modernos. Machu Picchu não é apenas uma ruína, é uma obra-prima de harmonia entre a ambição humana e a beleza rústica da natureza, uma cidade que parece ter nascido da própria montanha para tocar os céus. Victoria Falls, Zâmbia e Zimbábue. Victoria Falls situa-se na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue e é considerada uma das maiores e mais poderosas quedas d'água da Terra, conhecida localmente como Mosi ou Atunya, ou a fumaça que troveja. A cada segundo, milhões de galões de água do rio Zambeze despencam em um cânion estreito, criando uma nuvem de névoa gigante que sobe a mais de 1.300 pés no ar e pode ser vista a quilômetros de distância. Esta névoa úmida incessante sustenta um ecossistema de floresta tropical exuberante que prospera sob o spray constante, mesmo durante a estação seca. Uma das características mais mágicas e raras de Victoria Falls é o fenômeno do arco, íris lunar, onde íris brilhantes aparecem no céu noturno escuro sob a luz da lua cheia. Isso ocorre à medida que a luz da lua é refratada através da névoa densa, criando uma ponte espectral de luz que parece algo saído de um sonho. Durante o auge da estação chuvosa, o rugido das cataratas é tão alto que a conversa se torna impossível perto da borda, pois o volume absoluto de água cria uma vibração que pode ser sentida no solo. No entanto, durante a estação seca, o fluxo pode enfraquecer drasticamente, expondo grandes seções de rocha nua e permitindo que nadadores corajosos mergulhem na piscina do diabo, uma piscina infinita natural, bem na borda do abismo. Victoria Falls é um testemunho da energia bruta e indomada do mundo natural, um lugar onde o poder da gravidade e da água
cria um espetáculo de luz e som que cativou exploradores por séculos. Continua sendo uma linha de vida vital para a vida selvagem da região e um símbolo da majestade natural duradoura da África. Jiuzhaigou, China Jiuzhaigou, frequentemente referida como o paraíso na terra da China, detém o recorde de um dos sistemas de lagos de calcário mais mágicos e que mudam de cor no planeta. A água aqui é tão impossivelmente clara que engana o olho, permitindo que os visitantes vejam seixos individuais, galhos antigos caídos e até cardumes de peixes a profundidades de mais de 100 pés. Essa clareza cria a ilusão de que o lago é raso, quando na realidade é profundo o suficiente para submergir um prédio de 10 andares. Árvores antigas que caíram no leito do lago centenas de anos atrás não apodreceram porque o alto teor mineral da água as envolveu, transformando-as em uma floresta de cristal subaquática petrificada. Mesmo quando o inverno chega e cobre as montanhas circundantes de neve, algumas das superfícies dos lagos ainda liberam uma névoa suave porque fontes subterrâneas mantêm a temperatura da água morna. Os depósitos de calcário branco e algas naturais no leito do lago agem como um prisma gigante, dobrando a luz solar em faixas vívidas de esmeralda, safira e âmbar que mudam conforme o dia avança. Para preservar esta pureza original e o delicado equilíbrio mineral, a área é uma reserva natural estritamente protegida, onde tocar a água ou colocar qualquer coisa nela é proibido. O parque é um labirinto de cachoeiras multiníveis e florestas primordiais que fornecem habitat para o panda gigante e o macaco dourado de nariz arrebitado. Jiuzhaigou é uma paisagem de movimento e reflexão constantes, um lugar onde a química da terra e a pureza da água se combinam para criar uma sinfonia visual que parece quase bela demais para ser real. Floresta Amazônica, América do Sul. Se você quer ver como são os pulmões da terra, deve olhar para a Floresta Amazônica, um reino selvagem massivo que esconde algumas das criaturas mais estranhas e diversas do nosso planeta. Estendendo-se por 9 países da América do Sul e cobrindo aproximadamente 2,1 milhões de milhas quadradas, a Amazônia forma a maior floresta tropical do mundo e desempenha um papel crítico na regulação do clima global. Todos os dias, os bilhões de árvores na Amazônia liberam cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água na atmosfera, criando uma bomba natural gigante que impulsiona os padrões climáticos e impede que grandes regiões do continente se transformem em desertos secos. Esta vasta extensão verde é o lar de animais raros e fascinantes, como o golfinho cor-de-rosa que nada por florestas inundadas, sapos de vidro transparentes com corações visíveis e araras coloridas que comem argila para remover toxinas de seus corpos naturalmente. A floresta é tão densa que, em algumas partes, leva 10 minutos para a água da chuva chegar ao solo através da espessa copa de folhas. Além de sua vida selvagem, a Amazônia é uma farmácia viva, contendo milhares de espécies de plantas que guardam os segredos da medicina moderna, muitas das quais ainda não foram estudadas pela ciência. No entanto, este reino é tão frágil quanto grande, enfrentando ameaças constantes de desmatamento e mudanças climáticas. Proteger a Amazônia não é apenas salvar uma floresta, é preservar o próprio equilíbrio da vida na Terra, enquanto a floresta continua a respirar por todos nós, lembrando-nos da interconexão de cada coisa viva
em nosso complexo ecossistema global. Groenlândia. Vamos explorar a Groenlândia, a maior ilha do mundo e um reino congelado isolado que abriga alguns dos maiores extremos naturais da Terra. Apesar de seu nome sugerir uma paisagem verdejante, mais de 80% da ilha está permanentemente enterrada sob uma camada de gelo massiva que chega a ter 2 milhas de espessura em alguns lugares. Neste mundo de neve branca infinita e icebergs irregulares, os residentes se adaptaram de formas extraordinárias, usando casas de madeira vermelhas, amarelas e azuis, como códigos de cores para ajudar a encontrar edifícios essenciais, como hospitais ou lojas, durante os clarões brancos cegantes de uma nevasca. As cidades da Groenlândia são únicas porque não há estradas que as conectem, o que significa que helicópteros, barcos e trenós puxados por cães tradicionais continuam sendo as principais formas de as pessoas viajarem pelo terreno congelado. A vida aqui é ditada pelas estações, com longos períodos de escuridão no inverno e a chegada do sol da meia-noite no verão. Quando o inverno chega, o céu escuro é frequentemente coberto por auroras verdes e roxas dançantes, criando uma visão surreal e silenciosa que atrai viajantes de todo o mundo que buscam a experiência suprema de isolamento. A própria camada de gelo é um registro vivo da história do nosso planeta, contendo bolhas de ar presas por centenas de milhares de anos que contam a história da atmosfera em mudança da Terra. À medida que o clima global esquenta, a Groenlândia tornou-se a linha de frente das mudanças ambientais, com suas geleiras derretendo, contribuindo para o aumento do nível do mar em todo o mundo. É uma terra de beleza bruta e imenso poder, um lugar onde os humanos vivem à mercê do gelo e onde o silêncio do Ártico é tanto um desafio quanto um santuário. Masai Mara. Quênia, localizada no coração da África Oriental, a Masai Mara parece uma tela gigante pintada com as cores mais vívidas e indomadas da natureza, preservando o espírito bruto da África em uma de suas formas mais puras. Esta reserva de vida selvagem de renome mundial cobre mais de 580 milhas quadradas e é famosa por suas savanas abertas, onde o horizonte parece se estender para sempre sob um vasto céu azul. A Masai Mara é mais famosa pela grande migração anual, uma travessia de sobrevivência brutal e espetacular, onde mais de 2 milhões de gnus, zebras e gazelas mergulham no rio Mara infestado de crocodilos em busca de pastagens mais verdes. Este evento é uma das exibições mais dramáticas de vida e morte da natureza, atraindo viajantes de todo o mundo que desejam testemunhar o ciclo da vida em primeira mão. A reserva também é um dos poucos lugares na Terra onde os visitantes podem facilmente avistar todos os membros dos Big Five da África: o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte, muitas vezes em uma única tarde de safari. Através dessas pastagens antigas,
os guerreiros Maasai, em seus icônicos mantos vermelhos brilhantes, vivem em harmonia com a vida selvagem, respeitados tão profundamente pela natureza que até grandes predadores costumam evitá-los de longe. A cultura Maasai é tanto parte da paisagem quanto os próprios animais, com tradições que permaneceram inalteradas por séculos. Enquanto o sol se põe sobre as acácias, transformando a savana em um mar de ouro, a Maasai Mara nos lembra de um tempo em que o mundo era governado pelos ritmos do selvagem, oferecendo uma oportunidade rara de nos reconectarmos com as raízes primordiais do patrimônio natural do nosso planeta. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. O Castelo de Neuschwanstein aparece como um modelo da vida real para o icônico castelo de conto de fadas visto no logotipo da Disney, empoleirado majestosamente em uma colina acidentada acima da vila de Hohenschwangau, no sudoeste da Baviera. Em cada estação, a paisagem ao redor do castelo muda como um caleidoscópio, mudando do verde fresco e vibrante do verão para os tons dourados do outono e, finalmente, para uma cobertura de neve branca e silenciosa no inverno. Esta estrutura magnífica foi construída pelo rei Luís II como um refúgio privado e como uma forma de ele recriar o mundo romântico da Idade Média através de sua própria imaginação vívida. Dentro do castelo, os espaços luxuosos foram projetados para realizar o ideal do rei de um palácio real, apresentando entalhes em madeira elaborados, afrescos deslumbrantes inspirados nas óperas de Wagner e uma sala do trono que pretendia ser o coração de um reino que existia apenas em seus sonhos. Embora receba mais de 1,3 milhões de visitantes a cada ano, Neuschwanstein continua sendo uma obra-prima inacabada. Mais de 200 quartos foram deixados como paredes de tijolos brutos, depois que o rei morreu sob circunstâncias misteriosas em 1886. O castelo nunca foi destinado aos olhos do público, mas hoje se destaca como um dos destinos turísticos mais famosos da Europa, simbolizando a beleza trágica de um rei que preferia suas fantasias à realidade da política. Suas torres e torres dramáticas elevando-se contra o pano de fundo dos Alpes criam uma cena de esplendor arquitetônico que continua a inspirar contadores de histórias e sonhadores em todo o mundo, provando que o poder da visão de um único homem pode criar um monumento que sobrevive ao tempo. Taj Mahal, Índia. O Taj Mahal é amplamente considerado a carta de amor mais preciosa, grandiosa e magnífica que a humanidade já viu, permanecendo como um monumento atemporal à devoção eterna. Construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal, foi projetado como um túmulo de amor, com um layout quase perfeitamente equilibrado e simétrico. Um dos aspectos mais fascinantes de sua arquitetura é a ilusão de ótica criada no portão principal. À medida que os observadores recuam, a cúpula e o corpo principal do monumento parecem crescer, atraindo o observador para seu design grandioso. A aparência do Taj Mahal muda ao longo do dia, devido ao mármore branco de alta qualidade que capta e reflete a luz. Combinado com intrincados detalhes em pedras preciosas,
todo o mausoléu muda de um rosa suave e etéreo ao amanhecer para um branco brilhante e deslumbrante ao meio-dia e um ouro quente e brilhante sob a luz da lua cheia. Embora seja uma estrutura massiva pesando milhões de toneladas, que permaneceu de pé por 4 séculos, Taj Mahal continua notavelmente estável em suas fundações de madeira originais. Isso é possível porque a umidade do rio Yamuna, que fica próximo, ajuda a evitar que a madeira seque e apodreça, permitindo que ela suporte o peso imenso do mármore acima. É uma obra-prima da arquitetura indo-islâmica, onde cada arco, cúpula e minarete é um tributo a um amor que se recusa a desaparecer, permanecendo como uma das maravilhas mais visitadas e respeitadas do mundo, lembrando-nos de que a beleza pode ser um veículo poderoso para a memória e a emoção através dos tempos. Grand Canyon, Estados Unidos. Você sabia que o Grand Canyon é uma das poucas fendas na Terra tão enormes que os astronautas podem ver claramente seu caminho sinuoso do espaço sideral? Com uma profundidade média de cerca de 1 milha e uma largura de até 18 milhas, até mesmo o Burj Khalifa, o edifício mais alto da Terra, desapareceria entre as maciças paredes rochosas multicoloridas do cânion. Esta profundidade extrema cria 2 zonas climáticas completamente diferentes dentro da mesma área geográfica, onde penhascos nevados e gelados na borda podem existir simultaneamente acima de um chão de cânion escaldante e desértico. Cerca de 1000 cavernas misteriosas estão espalhadas pelas paredes íngremes do cânion, mas apesar de décadas de exploração, os humanos mapearam com sucesso pouco mais de 300 delas. Caminhar da borda ao fundo parece viajar no tempo através da história do nosso planeta, já que os visitantes podem tocar camadas rochosas que têm cerca de 1,1 bilhão de anos, revelando o poder lento e constante da erosão do Rio Colorado. No fundo do cânion encontra-se a isolada aldeia de Supai, lar do povo Havasupai, onde correspondências e suprimentos essenciais ainda são entregues por caravanas de mulas todos os dias, já que não há estradas que levem ao coração do abismo. O Grand Canyon é mais do que apenas um mirante panorâmico. É uma catedral geológica que expõe a estrutura interna da Terra, oferecendo uma perspectiva humilhante sobre a vastidão do tempo e o poder duradouro das forças naturais que continuam a moldar a paisagem do oeste americano. Mosteiro de Meteora, Grécia Meteora, cujo nome se traduz como suspenso no ar, é um dos poucos lugares na Terra reconhecidos como Patrimônio Mundial Duplo por sua extraordinária beleza natural e seu profundo valor cultural. Milhões de anos atrás, estes maciços pilares de arenito, alguns elevando-se a mais de 1.300 pés no céu, outrora estiveram sob um antigo mar de água salgada. Depois que o mar recuou e a erosão de longo prazo pelo vento e pela água continuou, as rochas foram esculpidas em pilares verticais isolados que formaram as fundações naturais para mosteiros elevados. No século XIV, monges em busca de refúgio da instabilidade política
começaram a construir mosteiros nesses picos inacessíveis, carregando cada pedra e pedaço de madeira por escadas de corda durante anos. Para mover pessoas e suprimentos, eles usavam sistemas primitivos de polias e redes, que podiam ser puxadas a qualquer momento para isolar completamente os mosteiros do chão abaixo, criando um sistema de defesa natural perfeito. Embora o local tenha contado com 24 mosteiros ativos empoleirados nos picos das rochas, os danos do tempo e da guerra deixaram apenas 6 deles intactos hoje, onde pequenas comunidades de monges e freiras ainda vivem e oram. Os visitantes de Meteora ficam frequentemente impressionados com a visão de edifícios de pedra antigos que parecem crescer nos penhascos, cercados por uma paisagem de rocha cinza e vales verdes profundos. É um lugar onde o desejo humano de elevação espiritual encontrou um milagre geológico, criando um santuário que parece existir a meio caminho entre a terra e o céu. Viajamos por 20 destinos incríveis que desafiam nossa compreensão da natureza e mostram a diversidade deslumbrante do nosso planeta. Das profundezas ardentes da cratera de Darvaza aos mosteiros silenciosos e suspensos de Meteora, cada uma dessas maravilhas nos lembra que a Terra é um lugar de mistério infinito e beleza profunda. Esperamos que esta exploração tenha inspirado você a ver o mundo com um senso de admiração e a apreciar o equilíbrio frágil que sustenta esses locais extraordinários. Se você gostou desta odisseia visual e narrativa, por favor, dê um curtir neste vídeo e compartilhe-o com seus companheiros de viagem. Gostaríamos muito de ouvir de você nos comentários qual desses lugares mais o impressionou ou qual deles você ousaria visitar pessoalmente. Seu engajamento nos ajuda a trazer mais desses mundos ocultos à luz. Obrigado por ficar conosco até o final desta jornada. Lembre-se de que o espírito de descoberta vive dentro de cada um de nós enquanto mantivermos nossa curiosidade viva. Esperamos vê-lo em nossa próxima grande aventura pelos cantos mais fascinantes da Terra. Adeus por enquanto.